Olá pessoal, professor Juliano, criador Cultura Fractal, Geometria Analítica. A pergunta é, como eu consigo calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então, supondo que eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2, y2. A pergunta é, como é que eu consigo calcular a distância entre esse ponto A situado no plano cartesiano, certo? Com eixo x e eixo y, e o ponto B? Bom, eu já fiz o esquema aqui para a gente adiantar, para ver como é que fica o processo de cálculo que permite a gente fazer esse cálculo. Então, supondo que eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1. O ponto B de coordenadas x2, y2. E o ponto C de coordenadas x2, y1. O objetivo é então fazer o cálculo da distância desse ponto até esse ponto. Ou seja, do ponto A até o ponto B, calculando então a distância de A e B. Vamos pensar o seguinte. Se a gente pensar num esquema, no pontilhado, como eu acabei de fazer aqui, ó, a gente está diante de um triângulo retângulo. Então, ó, a relação entre essa linha aqui, ó, que eu coloquei, essa linha pontilhada e essa, é uma relação de ortogonalidade, ou seja, há um ângulo de 90 graus formando entre esse pontilhado e esse pontilhado. Então, vamos pensar o seguinte. Na lógica do plano cartesiano, como é que eu consigo calcular esse pedacinho aqui, ó, essa distância? Eu tenho que fazer x2 menos x1 em módulo, certo? Porque pode ser valores negativos e positivos. Então, essa distância do x2 até o x1, fazendo o seguinte cálculo. Então, ó, esse lado eu consigo fazer x2 menos x1. Fazendo esse processo de cálculo, me permite, na lógica do plano cartesiano, achar essa distância. Como é que eu faço para achar essa distância aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó. O ponto maior é y2 e aqui o ponto mais de baixo é o y1. Então essa distância, para eu encontrar ela, eu tenho que fazer y2 menos y1. Fazendo simplesmente uma subtração, então, entre x2 e x1, y2 e y1, eu consigo encontrar essas distâncias. Bom, mas o objetivo não é esse. O objetivo é encontrar essa distância aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto B. Aí a gente tem que lembrar de um teorema bem famoso, que talvez seja um dos mais famosos que a gente tem na matemática, que é o Teorema de Pitágoras, que pode ser aplicado para qualquer triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto e aqui eu tenho a minha hipotenusa na lógica do plano cartesiano. Aliás, na lógica dos triângulos retângulos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lógica do Teorema de Pitágoras e vou transferir aqui para a lógica cartesiana, porque a gente está trabalhando com par ordenado. Então, vou colocar aqui embaixo. Eu sei que a distância, segundo o Teorema de Pitágoras, certo? A distância do ponto A até o ponto B, ou seja, a distância desse ponto até esse ponto, ao quadrado, porque a hipotenusa ao quadrado, lembrem, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado, que é justamente a distância que eu quero encontrar, igual a soma dos quadrados dos catetos. Qual que é o meu cateto? Um deles, né? x2 menos x1. Como ele está em módulo e o módulo ao quadrado é o próprio número ao quadrado, então vai ficar assim, ó. x2, eu vou já transferir direto. x2 menos x1 ao quadrado. Mais, segundo o Teorema de Pitágoras, aqui eu só tirei o módulo porque todo número elevado ao quadrado é positivo, né? Então, mais o outro cateto. y2 menos y1, y2 menos y1 também elevado ao quadrado. Apliquei o Teorema de Pitágoras segundo a linguagem que é bem própria do plano cartesiano. Então, só reescrevendo mais uma vez, então, isolando agora a distância de A até B, a operação inversa do quadrado é raiz quadrada, fica igual a raiz quadrada de x2, vou colocar no índice aqui, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1, também elevado ao quadrado. Essa equação aqui, ó, essa aqui, x2 menos x1 ao quadrado,
y2 menos y1 ao quadrado é a equação que me permite calcular a distância entre dois pontos se eu estiver situado na lógica do plano cartesiano. Sempre que eu tiver uma situação de cálculo de distância entre dois pontos no plano cartesiano, essa equação aqui vai ser verdadeira e eu vou poder aplicar ela para qualquer situação. Então, ó, novamente repetindo, então x2 menos x1, x2 menos x1 ao quadrado, claro que isso vão ser números, né? Então na hora de resolver um problema, a gente vai substituir um valor numérico em x2 menos x1. Se o valor for negativo, pelo fato dos pares ordenados ser negativo, ele vai ficar positivo pelo fato de ser ao quadrado, né? Então, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, ambos dentro da raiz quadrada, e eu tenho então a equação que me permite calcular a distância entre dois pontos na lógica do plano cartesiano. Aulinha rápida sobre o cálculo de como se faz o processo de cálculo que permite calcular a distância entre dois pontos dentro da geometria analítica. Quero aproveitar e deixar um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal.